Sou Marcos Oliveira e a hipótese da minha pesquisa é a luta por reconhecimento das comunidades quilombolas em Minas Gerais, o estudo da fragilidade das políticas públicas que visam assegurar os direitos constitucionalmente previstos a esses povos tradicionais. Olá, eu sou Adalberto Arcelo, eu sou professor da PUC Minas, da Faculdade Mineira de Direito, e orientei a iniciação científica do Marcos. O interesse pela pesquisa ele surge muito desse fomento que a academia traz para nós em termos de pesquisa e extensão. A gente visou contemplar essas comunidades quilombolas, assim como os preceitos constitucionais, de uma maneira mais ampla. A nossa crítica ela é empreendida muito no sentido de dizer da insuficiência dos instrumentos institucionais e, a partir disso, buscar condições teóricas e práticas para a reformulação desses instrumentos para que as comunidades quilombolas, os moradores dessas comunidades quilombolas, eles sejam contemplados em todas as suas nuances e possam experimentar a vida de maneira digna e qualificada. Você sustenta, então, que as políticas sociais que existem hoje, né, elas não são suficientes para a garantia dos direitos das comunidades quilombolas, né? Explica para a gente um pouco melhor em que consiste hoje essas políticas sociais públicas e por que elas não são eficientes ou eficazes. Primeiro, a gente precisa entender o que são essas comunidades quilombolas e o porquê de merecerem uma proteção constitucional diferenciada. Os povos quilombolas eles são definidos a partir dos elementos trazidos no Decreto 4.887 de 2003, que vai dizer principalmente da autodeterminação, que é um elemento muito caro para essas comunidades, que é se autorreconhecer enquanto quilombolas, e também do artigo 216, parágrafo 5º da Constituição, que vai dizer da possibilidade de tombamento dos documentos e sítios desses povos tradicionais. Historicamente, os quilombos foram definidos como comunidades, ainda que de pequeno número, 5 ou mais, como se definiu no período colonial, de escravos fugidos. Essa era a base da compreensão histórica de quilombo. No século XX, essa discussão ganhando novos contornos e passou a se considerar como comunidades quilombolas todas aquelas que têm a sua origem africana e que trabalham a questão da resistência à dominação e à imposição cultural, econômica e social. Historicamente, são povos que tiveram seus direitos violados no período escravagista e que hoje tenta se implementar essa proteção, inclusive para a inserção dessas pessoas dotadas de peculiaridades históricas para que tenham acesso a direitos. Direitos, estamos a falar de direitos tanto individuais quanto coletivos. Pensemos em liberdade, tanto de associação, que acho que é o principal aí para as comunidades quilombolas, trabalho, lazer, cultura, educação. Eu acho que essa proteção diferenciada vem exatamente nesse sentido, de garantir essa proteção e ampliar a participação dessas pessoas na sociedade, visando a proteção da própria história brasileira. Para melhorar a festa da música, vem comigo aí na palma da mão, vai lá. O território é o espaço de vivência, sobrevivência, de manutenção da história, da própria identidade, da organização produtiva dessas comunidades, né? Da sua autonomia, inclusive, produtiva e econômica, não é isso? E o território é o espaço onde a comunidade ali cresceu, as pessoas viveram, cresceram, em muitos territórios onde foram enterrados, porque tem os seus cemitérios, tem seus locais de culto, né, de manifestação religiosa. Então, por isso que é importante o território. As comunidades quilombolas sem território, elas deixam de ser as comunidades quilombolas. Como
que surgiu a comunidade aqui? Ela foi criada por Arthur Camilo da Silva, Maria Camelina da Silva, que é a minha mãe. Ele queria 10 filhos. Desses 10 filhos, formou essa comunidade. E nós viemos fomos criados na mata de Macuco. E eu vim para cá, tá com 10 anos, tem 70 anos e 73 anos que eu moro aqui. Vim para cá, acabou o serviço lá, viemos empregar aqui. E aqui, eles acabou de criar nós, formou essa comunidade. Ele já tinha esse terreno aqui, né? Herança do avô dele, bisavô. E ele comprou umas partes aqui e foi criando nessa fazenda lá, né? E aqui que é o bom de vocês, que aqui lá é dos outros, aqui é seus. E hoje ele lutou para criar nós enquanto a vida tiver, eu não vendo um turrão para não sofrer, porque eu já sofri. E Deus que põe ele lá no céu, e nós temos aonde os meninos brincar aí, divertir. Cada um tem seu pedaço aí. Dividiu por 10 irmãos. O que tem menos filho é eu e meu irmão. Ele já falecido, eu tenho 5 filhos, ele tem. Os outros é 20, 18. Formou essa comunidade, foi formado por ele. No caso da comunidade dos Arturos, assim como várias outras comunidades quilombolas aqui do estado de Minas Gerais, por exemplo, no caso dos Arturos, a posse, a terra, ela foi comprada há mais de 100 anos atrás pelo Arthur Camilo, que é o fundador da comunidade. Então, a comunidade tem o título, né, da propriedade e de posse daquele território. Eu acho que os Arturos têm uma grande sorte no sentido, a gente tem que agradecer demais o Arthur Camilo, sabe, por ter jurado, né, que teria os filhos junto com ele, por ter comprado esse terreno. Então, assim, a gente agradece ele ricamente, porque eu acho que nós não teríamos condições de morar num lugar melhor, entendeu? Devido ao nosso próprio histórico, à nossa própria dificuldade de estar comprando um terreno, de ter uma moradia própria. As comunidades quilombolas, né, enquanto comunidades tradicionais, né, que remanescem desde o contexto do Brasil colônia, você está querendo dizer para a gente, então, que essas comunidades, atualmente no Brasil, têm garantidos direitos que por muito tempo não tiveram e que, apesar dessa garantia, faticamente, os quilombos ainda não têm reservados esses direitos? Como é que a coisa acontece na realidade brasileira? Bom, a partir desse decreto já comentado, 4.887, tem-se a possibilidade da titulação das terras quilombolas, ou seja, as terras que são ocupadas pelos quilombolas, conforme preceitua o artigo 68 da Constituição, elas devem ser tituladas, ou seja, deve-se garantir a propriedade definitiva daquelas terras. Então a gente está falando de uma proteção muito específica para visar não só essa garantia de direito à propriedade, mas uma gama de direitos muito maior do que isso, que é inclusive a inserção no âmbito do trabalho, educação, lazer e cultura, como já comentado. E quando a gente fala desse procedimento, ele é trazido por meio desse decreto, visando 3 momentos muito específicos. O da certificação, por meio da Fundação Palmares. Tem o segundo momento, que é exatamente a produção de laudos antropológicos, delimitação do território. E, finalmente, nesse momento, quando a gente tem delimitado o território, o laudo antropológico, tudo em volta daquela comunidade, a gente consegue acessar o terceiro momento, que é exatamente o da titulação. É um procedimento muito moroso. E quando a gente fala dessa ineficiência, eu acho que vem muito à luz dessa morosidade, da falta de participação das comunidades no momento desse procedimento. E, para além disso, também
uma certa mitigação de uma proteção durante esse processo, porque existem muitas reuniões, inclusive processos de desintrusão de pessoas não quilombolas dessas comunidades. E nesses momentos, essas comunidades elas se entendem quanto desprotegidas, porque muitas vezes estão expostas a conflitos agrários. Então, são períodos que carecem de proteção específica. A gente tem sim uma contrapartida com a gestão pública, né? Igual os Arturos tem uma rúbrica, né, onde a gente mantém as nossas festas, a gente mantém as viagens que são semanal para a gente participar das festas em outras cidades, em outros locais. Mas a nível de saúde, a gente ainda falta um programa de saúde junto à questão familiar dentro da comunidade, em torno do PSF, né, que são os postos de saúde que dá atendimento familiar. Aqui na comunidade, os idosos sofrem muito com questão de pressão alta, questão de circulação, sabe? E a gente não tem, assim, semanalmente, um profissional da saúde que nos atenda. Então, isso ainda está muito a desejar. Em relação à escola também, eu acho que o atendimento ainda é bem a desejar, até mesmo em torno das nossas crianças que saem da comunidade e vão para as escolas vizinhas. A minha filha, por exemplo, ela vai a pé, né, daqui da comunidade, no centro de Contagem, para ela estudar. Ela estuda na escola pública Leonardo Sadra, então ela vai a pé com esse sol quente de meio-dia e volta à tarde. Nós temos um grande desafio do ponto de vista da política. Quando eu estou falando de política pública, eu estou falando da ação do próprio Estado, né, que ao longo da história foi ausente, né, ou esteve presente, mas de modo muito fragmentado, e isso precisa ser modificado, né. Quando nós estamos falando de território, ao olhar para o território das comunidades quilombolas, não é só do ponto de vista da regularização fundiária, mas é de estar nesses territórios atendimento de todas as políticas. E elas precisam ser pensadas de forma intersetorial, transversal, né? Era 2014, o momento de levantamento de dados, eram cerca de 435 comunidades com a certidão pela Fundação Palmares, que é esse primeiro momento de reconhecimento, mas que só uma comunidade tinha o título de propriedade, que é inclusive a comunidade de Porto Coriz, que recebeu um título de propriedade, mas que nem era do próprio território histórico daquela comunidade por conflitos agrários. Então a gente diz necessariamente de um processo que ele não cumpre a sua função constitucional. Eu acho que não foi essa a ideia do legislador quando tentou trazer na Constituição uma proteção específica para esse povo tradicional. Vou benzer sua casa com o Santíssimo Sacramento, na sua casa de entrar felicidade. Benze todo mundo da casa com o Santíssimo Sacramento, contra inveja, contra orgulho, talento, tiro quebrante, maloiado, que Nossa Senhora abra essa memória, dá coragem de estudar. Pai eterno, vai dar você tudo de bom. Minha irmã, que era juventina, ela que era benzeira, parteira, ela que me ensinou. E até um menino aí que ele é interessado, mas tem que passar para outro, né? Quando eu partir, deixava. Porque está acabando os benzedores, né? Não está tendo mais. E eu conheci uns 25, uns passou para crente, outros largou, outros morreu. E lá vai acabando, né? Que ninguém quer tomar atitude de benzer mais. E tem que ter o dom também, né? Se não tiver o dom para benzer, né? Tem que ter a fé e a boa vontade. E hoje, um dos nossos grandes desafios é manter essa cultura e essa tradição. Porque a gente está em meio a todo um desenvolvimento, onde as pessoas hoje em dia não quer ter muito compromisso com as coisas, não quer mais ficar preso a uma tradição, a uma cultura. Então eu vejo que essa dificuldade não é só nossa, mas é de qualquer grupo hoje em dia que tenta manter a sua tradição. Em meio à internet, ao Zap, ao desenvolvimento, eu acredito que todos nós vamos ter esse tipo de dificuldade. A sociedade brasileira precisa reconhecer a importância da contribuição africana para a sua história, para a sua cultura e para a sua economia. Quando nós nos defrontamos com as cidades coloniais de Minas, a gente observa que tudo ali foi feito
pela mão africana, pela mão escrava. E isso não se refere apenas às contribuições materiais e apenas às contribuições do trabalho, mas sobretudo na mineração, né? Foram os africanos que trouxeram para o Brasil todo o conhecimento referente à mineração. Foram eles que trouxeram contribuições importantíssimas para a nossa alimentação, para a nossa fala, para o nosso modo de existir e de viver. Você faz o diagnóstico, mas depois você também traça um prognóstico, né? Você busca uma alternativa para superar esses problemas que você detecta com a sua pesquisa, né? E qual o caminho que você aponta? O que lhe parece interessante a partir de todo esse apanhado, de todo esse estudo que você realizou? O que seria possível no sentido de trazer políticas sociais públicas mais eficientes e que efetivamente garantam os direitos dessas comunidades? Bom, eu acho que dentro dessa nossa hipótese, que ela acabou sendo confirmada, né, de uma ineficiência de políticas públicas, a gente traça sim um prognóstico que é exatamente o de, talvez, a construção de mecanismos de reconhecimento a partir da própria teoria de Axel Honneth, e aqui a gente traz necessariamente para um procedimento de titulação específico, que contemple as especificidades e as peculiaridades de Minas Gerais e que principalmente garanta participação para as comunidades quilombolas. Quando o processo de autodeterminação e titulação não se dê por iniciativa da comunidade quilombola, que haja uma consulta prévia, livre e informada dessa comunidade, ou seja, que haja ampla participação dessa comunidade. Ou seja, estamos aqui a falar necessariamente de uma efetivação do paradigma democrático que pretende a nossa Constituição. O tombamento, né, do patrimônio das comunidades quilombolas como patrimônio material, inclusive isso como relação à questão da titulação das terras, que deveriam já estar acontecendo, ou já bem avançada. Também a questão da preservação da memória, da identidade, ela passa pela essa questão, como aconteceu agora na comunidade dos Arturos, né, 2 anos atrás, com patrimônio material, você fortalece a identidade desses grupos e também garante o quê? A proteção do patrimônio, que a história das comunidades quilombolas fazem parte da história nacional. E isso é uma forma de contribuir para o fortalecimento, inclusive para que as políticas públicas, elas, sobretudo do patrimônio material e imaterial, as políticas culturais, elas, de fato, efetivamente, cheguem no território. O de mais positivo que a gente percebeu foi o engrandecimento do nome da comunidade, a procura das pessoas pela comunidade. Hoje em dia, a gente tem a maioria das universidades e faculdades preocupadas em desenvolver projetos, em fazer pesquisa com seus alunos em torno da comunidade. Então, assim, toda semana a gente recebe alunos, né, de faculdade procurando estudar alguma coisa relacionada à comunidade. Em relação ao meio ambiente, em relação ao tratamento de água, as questões sociais, jurídicas, a gente sempre tem alunos de todas as universidades preocupados em fazer algum trabalho, alguma pesquisa nessas questões que envolvem a comunidade. Ainda nos falta um espaço para a conservação dessa memória. A gente não tem um espaço público onde a gente pode receber essas escolas e essas pessoas. Então, a gente ainda recebe aqui na igrejinha, que é um dos nossos espaços principais, e a gente ainda não tem um projeto que atenda à memória da comunidade, sabe? A gente não tem um espaço de pesquisa, um espaço onde a gente poderia receber as pessoas para estar fazendo uma pesquisa melhor ou se envolvendo melhor com o histórico da comunidade. Bom, eu acho que as comunidades quilombolas, elas são importantes para o patrimônio histórico-cultural do Brasil, porque elas nos trazem lembranças de um passado que não deve ser repetido. Eu acho que, assim, é fundamental que vejamos esse passado para que não venhamos a repetir essas atrocidades que foram cometidas no período escravagista num futuro, né? Eu acho que a história nos serve muito de indicativo para que tipo de sociedade queremos ser no futuro. Eu acho que vem um pouco nesse sentido e, como eu já disse, acho que até como uma ação afirmativa mesmo,
de que devem ser garantidos direitos a esses povos como uma forma de reparação histórica de todos os males causados à população negra, né? Que teve sua própria história arrancada de si no período escravagista. Eu acho que isso é importante em termos de cultura brasileira. Eu acho que a gente está num momento de efervescência, né, de novas culturas. É um estado que se diz multicultural e, quiçá, intercultural, né? Então, assim, estamos num momento de que deve haver um diálogo constante entre igualdades e diferenças para que, sim, a gente tenha uma garantia jurídica de igualdade, mas a gente tenha uma valorização da diferença. Eu acho que as comunidades quilombolas nos ilustram bem isso. Inclusive, eu acho que a sua pesquisa mostra bem isso, né? Esse problema da ineficácia das atuais políticas sociais públicas em relação a essas comunidades. Acho que isso se deve fundamentalmente ao elemento assistencialista, paternalista, que ainda é a nossa grande tradição em termos de políticas sociais públicas, né? Quando você faz menção ao projeto de lei e defende, né, que esse projeto se torne lei e que efetivamente regulamente o procedimento, né, eu acho que é basicamente o que está em questão, né, porque com esse projeto de lei o que se propõe é que a própria comunidade se assuma como protagonista desse processo, né? E o que hoje, com as políticas públicas voltadas para as comunidades quilombolas, a gente percebe que há uma distância muito grande, né? Eu acho que a política pública ela deve necessariamente nascer daí, desses mecanismos de diálogo, dessa construção coletiva constante, né? Dessa articulação de saberes em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, inclusiva e democrática mesmo. Estamos muito distantes de um Estado democrático de direito, mas a complexidade e o desafio é exatamente esse, né? Porque as identidades, a dimensão humana, ela é necessariamente aberta, né? Um projeto em construção. Então, se a gente não traz, né, essa percepção das políticas sociais públicas a partir de uma razão pública que é muito maior do que os interesses objetivos do próprio Estado, né? Se isso não está claro, o Estado continua fomentando políticas autoritárias. Se num primeiro momento a demanda das comunidades quilombolas é pela efetivação de um direito positivado na Constituição, ou seja, de uma propriedade, uma garantia de propriedade, num segundo momento pode ser de maior inserção no mercado de trabalho, pode ser por ampliação das políticas públicas de saúde e dentre outras políticas públicas que passam a ser demandadas. Então eu acho que é exatamente disso, as demandas elas estão sempre se alternando e os sujeitos eles estão sempre em construção, como você bem disse. Eu acho que é um pouco nisso, assim. A luta por reconhecimento ela nunca acaba, porque nós nunca somos sujeitos prontos. O papel da educação transformadora é fundamental. Hoje a nossa própria academia se coloca a pensar esses novos paradigmas democráticos, temos a Constituição ali na nossa própria grade de ensino como um grande norte. Eu acho que isso é fundamental para que se mude desde a base, né, daquele pequeno jurista que entra ali na faculdade para aquele pensador do direito que vai sair no futuro. Eu acho que se a gente tem uma visão mais humana na própria grade da faculdade, um recorte de contemplação dos sujeitos enquanto sujeitos de direitos, eu acho que isso é fundamental. A nossa educação ela tem um papel primordial para que essas transformações sociais elas ocorram. Eu acho que o caminho é um pouco esse, assim, uma educação transformadora e emancipatória.